Ok. Então nessa O ação senhor me ouve penal... bem? Oi? O senhor me ouve bem aí? Sim, estamos ouvindo bem. Ok. Na ação penal 502, 21, 79 e 78, depoimento do senhor Marcelo Sturlini Bisordi. Senhor Marcelo, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Ok, certo. Eu vou advertir o senhor, apenas por força de lei, que se o senhor mentir ou faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Ok. Dito isso, eu vou passar a palavra agora ao Ministério Público aqui presente, que vai lhe fazer algumas perguntas. Pois não. Então, doutor. Boa tarde, senhor Marcelo. Boa tarde, doutor Ataíde. O senhor trabalha na Camargo Correia há quanto tempo? Aproximadamente 29 anos. Ok. Em 2014, você trabalhava em qual função? Eu era vice-presidente de Relações Institucionais. A quem o senhor se reportava? Ao senhor Dalton Avancini, como presidente. Tá. O senhor conheceu o senhor Júlio Camargo? Conheci a pedido do Dalton. A pedido do Dalton. E quais foram as circunstâncias que ele lhe pediu? Ele me pediu para encontrar, que ele recebeu o chamado do Júlio, ou ele ou o Eduardo, eu não sei precisar para o senhor qual dos dois que recebeu esse chamado, mas quem me falou foi o Dalton, para eu encontrá-lo em Brasília. E nós não sabíamos até então, ou não sabia informar qual era o tema. E eu fui encontrá-lo em Brasília. Ok. Porém, como eu não conhecia, só para afirmar, eu não conhecia o Sr. Júlio, então ele me deu algumas características físicas do Sr. Júlio para poder encontrá-lo. E essas características facilitaram o encontro? Sem dúvida, sem dúvida. Ok. E nesse encontro com o Júlio Camargo, você foi acompanhado ou o senhor foi sozinho? Não, eu pedi ao Gustavo Marques, que é o gerente lá de Brasília, para ir comigo. E o Gustavo Marques foi com o senhor? Foi comigo. Ok. E nesse encontro, o senhor ocorreu efetivamente o encontro entre o senhor e o Gustavo Marques com o Júlio Camargo? Ocorreu o encontro, ele foi agendado num restaurante chamado Dudu Bar, que nós nos encontramos e eu reconheci a pessoa, fui lá, me apresentei, ele se apresentou, nós conversamos em pé no restaurante mesmo e ele informou lá qual era o tema. Ok. E o que ele falou dessa conversa, o senhor Júlio Camargo? Para procurar o senador Gin Argelo, o então senador naquele momento Gin Argelo, do tema referente à CPI da Petrobras. Ok. E o senhor sabe, ou sabia, se Gin Argelo tinha alguma função na CPI da Petrobras, o senhor ou Gustavo Marques? Sim, o senhor Gin Argelo era vice-presidente, se eu não me engano, da CPI da Petrobras. Ok. Depois dessa conversa com o Júlio Camargo, qual foi o encaminhamento? Nós saímos nós conversamos com ele e saímos do restaurante, eu voltei para São Paulo, o Gustavo ficou lá em Brasília, e nós deliberamos em uma semana aproximadamente, eu e o Dalton, reportei a conversa para o Dalton, e nós deliberamos, a princípio nós achávamos melhor não encontrá-lo, mas depois achamos por bem em uma semana encontrá-lo. Aí eu liguei para o Gustavo e pedi para ele procurar o senador para saber do que se tratava. Ok. E o senhor Gustavo Marques chegou aí a esse encontro do Gin Argelo? Sim, ele procurou o senhor Gin Argelo, esteve com ele, se eu não me engano foi no próprio gabinete do senador, e onde o senador, depois, mais tarde, o Gustavo me relatou a reunião com o senador. E o que o Gustavo relatou ao senhor? Ele relatou a reunião onde o senador pedia, ele falou que as empresas tinham se reunido e acordado um valor de 5 milhões de reais para cada empresa, e que a gente tinha que fazer igual. O Gustavo depois me reportou também que falou que não sabia o que era o tema e voltou para mim falando sobre o tema. Ok. E nessa reunião, o Gustavo relatou como que foi a postura do senhor Gin Argelo, se ele foi amistoso, se ele foi em algum momento ríspido? Não sei informar para o senhor não, doutor, mas o que eu sei informar é que ele chegou a falar o valor.
É isso que foi o principal tema da conversa para mim, né? E como o Júlio falou o que era referente ao tema, nós amarramos uma coisa com a outra e achamos, pelo momento, ruim a conversa, né? O senhor, querendo esclarecer melhor, o Júlio Camargo falou sobre um tema que seria a CPI da Petrobras, e vocês amarraram o pedido do Jean Angelo à CPI da Petrobras. Você confirma esse raciocínio? Por raciocínio, sim. Ok. O valor, qual foi o valor que o Gustavo Marques repassou, que havia a solicitação? 5 milhões. Ok. Em depoimento você disse para o Ministério Público que se reuniu com o Dr. Volsini e resolveram não atender a solicitação porque não concordaram com a situação. Exato. Que situação seria essa? Podia explicitar um pouco melhor? Nós entendemos que essa solicitação era uma solicitação referente à CPI da Petrobras. E uma situação estranha. Por que ia fazer isso? Não tinha porquê, entendeu? Não tinha motivo. E nós achamos melhor não fazer. Entendemos que não era uma coisa fair fazer isso. Ok. O senhor sabe dizer se o Gustavo Marques foi em algum momento procurado novamente por Jean Angelo, por emissários dele, para falar dessa contribuição? Sim, ele me falou que depois desse dia, eu retornei para o Gustavo, depois que eu conversei com o Dalton, falamos que nós não íamos atender a demanda, mas alguns outros emissários dele, do nome dele, procuraram o Gustavo. Aí o Gustavo perguntou o que eu tinha que fazer. Eu falei, olha, atenda, mas siga na mesma linha de que nós não vamos fazer nenhum tipo de pagamento. Esses emissários seriam Paulo Roxo ou Valério Neves, ou os dois? O senhor lembra? Doutor, na época ele não falou o nome não, mas ele acha que, hoje eu sei que sim, mas na época eu não me lembro de ter falado nomes. Ok. O Gustavo consegue explicar isso melhor para o senhor. Ok. Foi dito em algum momento como que deveria ser pago esse valor para o Jean Angelo? A forma? Não, doutor, acho que não chegou nesse detalhe, não. Ok. Você sabe se dizer se existia na CPI requerimentos em face da Camargo Correia? Sim, já existiam alguns requerimentos, principalmente, eu não sei precisar exatamente com quem estava, mas requerimentos para a empresa responder processos, sim, já existiam, e eu acho que já existiam requerimentos para depoimento de alguns executivos, mas ainda não haviam sido apreciados, mas já existiam alguns requerimentos, parece que sim. Ok. O senhor sabe se algum executivo chegou a ser efetivamente convocado para depor? Não, nesse momento não. Depois, mais para frente, sim, mas até ali próximo, não. Acho que nenhum executivo acabou sendo chamado, mas a empresa teve que prestar esclarecimento, se eu não me engano. Ok, mas a pergunta é, para ficar mais claro, que não ficou muito claro, algum executivo efetivamente foi ao Congresso Nacional ou não? Depor? Foi, mas não nesse momento, doutor. Foi no ano seguinte, depois, no andamento do processo todo, que acabou indo o próprio Dalton, o Eduardo e acho que os dois acabaram indo depor lá na CPI, mas depois do processo, não até o fim desse ano. Ok, então... No ano seguinte. A gente está falando de uma outra CPI da Petrobras que teve lá no Congresso Nacional. Acho que sim, acho que era outra, tá certo, só tem razão. Acho que era outra. Ok. Sem mais perguntas, Excelência. A defesa de Jorge Argelo e de Jorge Argelo Júnior. Perguntas. Obrigado, senhor Marcelo. Obrigado. Boa tarde, senhor Marcelo. Boa tarde. Quem era o presidente? O senhor falou que era o Dalton Volsini. O Eduardo Leite já não era mais presidente. É isso? Não, o Eduardo nunca foi presidente, ele era vice-presidente, o Eduardo. Mas ele já tinha saído da empresa? Eu acho que ele já estava afastado. Tá. Eu não sei precisar para o senhor a data que ele se afastou, mas acho que ele já tinha se afastado, sim. Tá certo. Eu tenho aqui a transcrição do vídeo do seu depoimento que o senhor prestou perante o Ministério Público Federal. E o senhor, em determinado momento, afirma que se tratava, na sua lembrança, que foi pedido, a expressão era uma contribuição.
O senhor confirma que era isso? Era essa a expressão? Eu não tive na reunião, senhor, doutor, mas o Gustavo me relatou a reunião com o senador como sendo um pedido de 5 milhões de reais de pagamento. Eu não sei falar se ele falou contribuição ou alguma coisa do gênero. Foi um pedido de pagamento de 5 milhões de reais. Mas em nenhum momento ele disse que houve um pedido expresso relacionado isso a algum ato da CPI? Não, o Gustavo não me relatou nada assim da reunião dele. Essa afirmação foi feita pelo Júlio Camargo antes. Só pelo Júlio Camargo, então? Pelo que o Gustavo me relatou da reunião, sim. Eu não estive na reunião, mas é isso que ele me relatou. O senhor, no seu depoimento, disse que não conhecia o senador Jean Argello, não? Não conheço de fato. Não, certo. E o senhor já tinha soube de algum pedido direto dele com relação a isso para algum outro membro da sua empresa? Negativo. Nunca soube. Só isso, senhores. Defesa de Paulo César Roxo e Valéria Neves Campos. Desculpe, Paulo Roxo. Paulo Roxo, nada. Valéria Neves. Boa tarde, senhor Marcelo. Boa tarde. Marlos, advogado de Valério. Tudo bem? Tudo bem. O senhor prestou um depoimento no dia 3 de maio de 2006 informando que não conhece Valério Neves. Apenas gostaria de confirmar essa informação de que o senhor não conhece a pessoa de Valério Neves. Confirmo, não conheço. Obrigado, sem mais perguntas, excelência. Defesa de José Aldemário. Defesa de João Roberto Zarte. Defesa de Dilson Paiva. Ricardo Pessoa, defesa. Defesa de Valmir Santana. O juiz também não tem questões nesse caso, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Marcelo Sturini Bisordi. Pode interromper a gravação?